Deixa eu mostrar para você aqui um acordo, na verdade uma tentativa de acordo, a gente já vai falar mais sobre isso aqui, porque nesta terça-feira aconteceu na capital uma reunião, uma audiência de conciliação sobre o atraso nas obras do contorno viário da Grande Florianópolis, essa novela que já se arrasta há anos e que a gente vem batendo aqui, vem cobrando, porque seria talvez a alternativa para melhorar o trânsito na Grande Florianópolis, desviando o fluxo da BR-101. Em fevereiro, a Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, entrou com uma ação judicial contra a empresa responsável e também contra a NTT, cobrando mais agilidade nos trabalhos. A obra, que segue sem um cronograma definido, deve ser entregue agora em 2022. E esses aqui são alguns dos acordos. Por exemplo, revisão do contrato pela NTT, 36 meses para concluir o trecho sul do contorno viário, a partir da decisão ser notificada no Diário Oficial, 36 meses para concluir o túnel em Biguaçu, que é o túnel 4, e também seguir os demais trechos de acordo com o cronograma. Sabe quem esteve lá? A Ana Vaz, que mostra pra gente agora os detalhes. Uma audiência truncada de aproximadamente 2 horas e que teoricamente terminou sem um acordo de fato estabelecido entre as partes. Isso porque um quase acordo havia sido conversado na reunião preparatória, um dia antes na sede do MPF. Mas a concessionária pediu um prazo para analisar tecnicamente todos os pontos. Entre prazos e obrigações estabelecidos em audiência estão: até 21 de novembro de 2019, prazo para que a NTT publique no Diário Oficial da União a revisão extraordinária do contrato relativo às obras do contorno. A concessionária tem 36 meses para a conclusão do trecho sul, a contar da publicação no Diário Oficial da União. Prazo de 30 dias para que a NTT conclua a análise do túnel 4 em Biguaçu e autorize se cumprir os requisitos. Prazo de até 36 meses para a conclusão das obras do mesmo túnel. E os demais trechos seguem o cronograma. Ou seja, a expectativa é de que a obra completa do contorno viário seja entregue até novembro de 2022. A audiência foi produtiva na medida em que nós já deixamos registrados no processo quais são os compromissos em relação a prazo. É frustrante o fato de não ter sido terminado o acordo hoje. Dia 21 de novembro haverá o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, com base nos projetos que foram entregues, e aí contaria, sim, os prazos de 36 meses. Eu saí muito entristecido da reunião hoje, porque nós estávamos muito adiantados de um possível acordo para que pudéssemos ter fim a todo esse imbróglio. E diante disso, o que aconteceu? Perdemos uma oportunidade ímpar. Mas o que eu fico feliz e satisfeito que foi decidido hoje que a NTT tem 5 dias úteis com uma multa diária de R$100 mil para que apresente se a terceira faixa, o asfaltamento do acostamento, é urgência ou não é. O processo agora segue suspenso num prazo de 45 dias. Também ficou acordada entre as partes uma nova reunião na sede do MPF para o dia 27 de maio. Dessa vez com um acordo já detalhado e analisado pela concessionária. Muito bom. Ana Vaz acompanhando essa audiência em Florianópolis. Só quem depende da BR-101 na Grande Florianópolis, viu, doutor, sabe a importância dessa obra e por que essa mobilização, tanto da classe política, Ministério Público Federal, Justiça Federal e também da imprensa que está cobrando mesmo essa obra. Inclusive eu fiz questão da gente assistir de novo a reportagem com o trecho em que o procurador fala que saiu dali desmotivado. Vou falar desmotivado, resumindo a sua fala, a nossa repórter Ana Vaz. O procurador da República, Alisson Campos, então está com a gente agora e eu quero justamente aproveitar essa fala sua, a repórter Ana Vaz, para perguntar por que desmotivado, por que o senhor não saiu contente dessa reunião? Verdade. Boa tarde. Boa tarde. Frustrante. Boa tarde, telespectadores do SBT Meio Dia. Primeiramente, agradeço a todos e agradeço por estar aqui. A gente Cumprimento o senhor pelo espaço concedido. Devo dizer que o MPF cumpre o papel de representar a sociedade nesse caso. Muito bom. Né? A gente quer o mesmo que a sociedade quer. A gente não quer diferente do que a sociedade quer. Eu quero ir ao ponto que você me disse primeiramente. Quando eu saí da audiência, eu esperava que tivesse concluído o acordo ali. Só que isso foi no calor do término da audiência. Só que refletindo pelo que a gente decidiu ontem, nós ganhamos já pelo menos 3 anos de processo judicial.
Então foi uma grande vitória. Em verdade, foi um avanço significativo. Todas as linhas gerais do acordo estão traçadas. Então nós precisamos apenas definir a multa, que é significativa, é uma cláusula importantíssima, que é inédita. Repito, não existe acordo com esse paradigma que a gente está traçando, não existe. Então o avanço foi muito grande. Muito bom. Então existiu de fato um avanço nesse processo todo. E aí a pergunta que eu faço para o senhor agora é o seguinte: quando que essa obra vai ser entregue na sua visão? Preciso falar sobre a complexidade do caso. A obra é muito complexa. A obra, assim, para ter uma ideia, não é a construção de uma casa. A gente está falando aqui, não são apenas 50 quilômetros. Se fosse 50 quilômetros, a gente daria 1 ano para eles terminarem. Entendi. No máximo 1 ano. Só que são 8 túneis. 8 túneis, então a obra é muito grande. E túnel, de acordo com as regras internacionais de construção, é razoável que dure 3 anos. 4 deles não tem nem a licença ambiental ainda, né? Não. Todas as licenças estão prontas. Já estão prontas? Tudo pronto. Falta só começar a obra, que depende da autorização da NTT. Entendi. Então nós estamos muito avançados, assim, estamos no momento de dar start final. Então, nós concordamos com a regra, com o prazo apresentado pela concessionária para a conclusão do cronograma, porque esse prazo de 3 anos, ele obedece regras internacionais que disciplinam a conclusão de túneis. Então o senhor pode explicar para a gente quais serão os prazos por etapas, por exemplo? Perfeito. São 3 prazos, porque eles se vinculam a 3 trechos diferentes. Okay. O trecho sul, ele implicou no aumento de 1,6 bilhão no contrato de concessão. Então isso depende de uma revisão extraordinária a ser feita pela NTT. Será valorado o valor da tarifa. Entendi. Porque isso não estava previsto no contrato original. Ok. Então, a partir disso, publicado no Diário Oficial da União a revisão extraordinária, dará-se início à obra. Isso é previsto para novembro desse ano. Então, a partir de novembro 3 anos começa o trecho sul. Ok. O túnel 4 depende de uma aprovação da NTT. A NTT tem que aprovar a obra e falar: concessionária, pode começar. Pode começar 3 anos também. Depois que a NTT autorizar 3 anos. Quando que é a NTT deve autorizar o túnel 4? Daqui um mês. Daqui um mês. Então, daqui um mês inicia-se o túnel 4, que fica em Biguaçu. O resto da obra, nós não admitimos mudanças. E vai ser entregue quanto o restante, então? Como o contrato previu, 2021. 2021? Até 2021. Okay. Veja bem, até 2021. Se nós verificarmos durante a execução que isso pode ser adiantado, será cobrado isso. Veja, todos os prazos são até as datas limites. Muito bom mesmo. Tem multa para caso a empresa não cumprir esses prazos, doutor? Já existe discussão sobre multa. Certo, mas existe não chegamos discussão, a acordo? Só que não chegamos em acordo porque a divergência sobre o valor da multa é muito grande. E isso que será discutido ao longo desse período de suspensão do processo. Então, nos próximos meses, agora vai ser discutida também a multa caso a empresa não cumpra os prazos. Eu devo corrigir você. Na verdade, o Ministério Público Federal coloca a concessionária que apresente de imediato. Em um mês que apresente o valor da multa e a gente chega no consenso ou acabou a negociação. Entendi. Na verdade, ou se resolve em um mês ou acabou a discussão. Um mês, então. Um mês, no máximo. Para fechar aqui, Grazi, a última pergunta. O trecho da BR-101 em Palhoça, o acostamento, o prefeito saiu dali também desmotivado, enfim, o prefeito Camilo Martins, mas esperançoso do que o acostamento vai ser liberado pela NTT. Trataram disso na reunião, o acostamento em Palhoça? Tratamos sobre a terceira pista. Isso, do acostamento. Tratamos e foi previsto que em cerca de 30 dias úteis deverá ser valorado e autorizado pela NTT a terceira pista. Muito bom, a informação. Em 30 dias, então, a NTT também deve liberar o acostamento em Palhoça. Esclarecedora a entrevista, muito obrigado pela sua participação nesse feriado, nos atendendo aqui. Então, trecho sul, a partir da liberação da revisão de NTT, 3 anos, trecho sul. Túnel de Biguaçu, idem. Já no próximo mês a NTT deve liberar mais 3 anos de prazo. E o restante todo da obra, o prazo continua o mesmo, de 2021 de entrega.
informação que a Justiça Federal está trazendo para a gente aqui. Muito obrigado, doutor. Um bom trabalho. Conte sempre com a gente e continue lá cobrando essa obra aí, porque realmente é uma obra importantíssima. Vamos fazer nosso papel.